É aqui que é a CDD 04, então é aqui mesmo que eu vou ficar hoje, gente. Tô chegando com um conteúdo aí maravilhoso, né? Um conteúdo que é muito importante de vocês estarem aí por dentro um pouco mais desse assunto, certo? Nós iremos falar hoje sobre depressão. A gente sabe que o assunto sobre depressão é bem esclarecedor e bem importante, né, para esse momento, para essa época que a gente tá vivendo, né, de tempos acelerados, de momentos difíceis. Então a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a depressão. Então vocês já vão aí pegando o material de vocês, que hoje nós iremos trabalhar o capítulo 11, a página 52, certo? Do livro de Saúde e Seus Cuidados. Vamos lá, turma? Se você ainda não fez aquela leitura prévia, você dá uma pausa nesse vídeo agora, tá? Pega o material, faz aquela leitura, depois vocês liberam de novo o vídeo, tá certo? Então deixa eu diminuir aqui um pouquinho meu rosto para vocês poderem ver melhor o slide. Vou colocar aqui de lado e vamos lá, né? Antes de a gente começar o nosso conteúdo sobre depressão, nós vamos fazer uma pequena revisão do conteúdo anterior, que a gente falou sobre hipertensão arterial, né? A gente conheceu um pouco mais sobre a hipertensão, a gente viu os cuidados que a gente precisa ter com essa patologia, né? Como é que vocês, cuidadores, podem melhorar a qualidade de vida desses pacientes hipertensos, né? Entre outros detalhes que a gente aprendeu sobre a hipertensão arterial. Então, se tudo que eu tô falando pra você aqui agora, você, opa, peraí que eu não tô lembrada muito não. Pois faz uma revisão também, pega esse material, dá uma leitura novamente, senta um pedaço, separa um tempinho para estudar, tá? Para vocês terem esse momento aí, certo, de conhecimento, tá bom? Então, vamos lá, vamos deixar de assunto de lado, vamos começar o que importa, que é o nosso conteúdo de hoje, não é isso? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Então, hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre a depressão, como eu falei para vocês lá no iniciozinho, né? Nós iremos aprender o que é a depressão, o que é transtorno bipolar, certo? Então, a gente vai aprender a diferença de uma para o outro e iremos nos aprofundar um pouco mais sobre quais os cuidados, qual é o comportamento que a gente precisa ter para conviver com uma pessoa depressiva, tá? Então, vamos passando aqui e aí eu já começo perguntando a vocês o seguinte: vocês sabem qual é a diferença da depressão para o transtorno bipolar? Vocês já conviveram com alguém depressivo? Ou já conviveu com uma pessoa que tem transtorno bipolar? Se vocês já conviveram, já trabalharam ou convive hoje em dia, comenta lá no grupo do WhatsApp pra gente interagir um pouco mais. Ah, professora, eu convivi muito com uma pessoa que era depressiva, ou se não com transtorno bipolar, ela tinha comportamento assim, assim, assado. Então vamos lá, vamos interagir, que aí eu converso com vocês sobre esse conteúdo e a gente até troca algumas figurinhas, tá bom? E aí, eu trago uma informação, antes de eu falar sobre essa diferença, eu trago uma informação super importante aí que tem no material de vocês, que diz o seguinte: mais de 19% da população mundial sofre com depressão, certo? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2020, a gente já está em 2020, né? A depressão, ela passa a ser a segunda causa de morte mundialmente por doença. Então a gente sabe que depressão, ela não é frescura, depressão não é para chamar atenção, não é brincadeira, né? A gente precisa quebrar esse pensamento que as pessoas têm, né, de achar que a depressão é querem chamar atenção e até que a pessoa cometa suicídio. E quando uma pessoa comete suicídio é que realmente, menina fulano tinha depressão, realmente, né? Então a gente não pode chegar a esse nível de acreditar numa depressão após o paciente, né, o indivíduo, ele passar por esse momento. Então a gente tem que ter muito cuidado aí no que a gente fala, no que a gente pensa, tá bom? E aí, antes da gente começar a introduzir um pouco mais sobre o conteúdo, eu trago essa figura, né, esse desenho aí, que fala o seguinte: muitas vezes, talvez até eu mesma já tenha me perguntado isso, eu nunca falei pra ninguém, mas eu já tenha me perguntado isso, ou até mesmo vocês já devem ter se perguntado, que às vezes você olha pra pessoa, aí você pensa, menina, fulana tem depressão, mas fulana tem carro, tem casa, tem um emprego bom, tem uma família boa, tem dinheiro, né, tem dinheiro no banco, tem problema com nada, e essa pessoa vive com depressão.
Não sei se vocês já passaram por essas interrogações. E eu queria que vocês entendessem uma coisa, né? Que a depressão, ela não é pelo que você tem, né? Não é sobre o que você tem, não é que você tem casas, você tem iate, você tem apartamentos de luxo, dinheiro no banco, não é isso. A depressão é sobre o que você sente. A depressão, ela é um sentimento que surge lá de dentro de você, né? Os hormônios, eles começam a trabalhar de forma diferente e libera essa tristeza profunda, esse desânimo aí no sistema, no corpo dessa pessoa, né? Então a gente tem que entender que não é porque ela tem isso ou tá tendo aquilo, porque tem pessoas que não tem nada, né? A gente até se admira, tem pessoas que não têm um emprego fixo, tem pessoas que a família é totalmente desestruturada, não tem apoio, aquela coisa toda. E é uma pessoa que é feliz. É uma pessoa que não tem, muito bem resolvida, né? Os sentimentos totalmente resolvidos, não tem nenhuma pendência, nem problemas, apesar de ter muitas coisas envolvidas externas, mas se dentro a pessoa se sente feliz. Já existe casos de pessoas que têm condições financeiras boas, elevadas, né? Vou dar até um exemplo. A Suíça é um dos países mais ricos que a gente tem aqui no nosso universo, né? Um dos países mais ricos e é onde tem os maiores índices de suicídio, né? Então, se a gente fosse falar sobre questões de países que são mais pobres poderiam ter maior índice de suicídio, não. Né? Não é. Os países que mais suicidam são os países que têm bastante dinheiro. Então não é essa questão sobre o que você tem, e sim sobre o que você sente, o vazio, a tristeza, a angústia, o desânimo. Isso aí é que está provocando a depressão, né? Então a gente vai falar um pouco mais aqui para vocês entenderem melhor. E aí nós temos os sintomas da depressão, né? A gente sabe que a depressão, ela mexe também com a questão mental, né? A questão psicológica, mas a gente sabe que corpo sã, mente sã. Mente doente, corpo doente. É uma coisa ligada à outra. Uma coisa reflete na outra. Então, se você não tá com seu psicológico bom, seu psicológico bem, seu corpo ele vai refletir isso. Então, a mente ela tem dificuldade de concentração, ela tem falta de memória, ela tem pensamentos de morte ou suicídio, que muitas vezes esses pensamentos de morte ou suicídio já é quando o paciente está bem mais grave, né? Então, eles acham que a única solução do problema é a morte e não é. Por isso que a gente precisa sim falar de suicídio, a gente precisa sim conversar com as pessoas que têm depressão para mostrar que o suicídio ele não é a resolução dos seus problemas. Existem outras vias que podem resolver o seu problema, né? E aí nós temos os sentimentos, né? A questão da tristeza, da culpa, o vazio, o pessimismo, a ansiedade, a desesperança, tudo isso aí o paciente quando tem depressão ele sente, né? E aí o corpo existe o corpo ele começa a ter mais uma insônia ou até mesmo excesso de sono, a pessoa dorme demais, passa o dia dormindo, né? Muito mais do que o esperado. Falta de energia, fadiga, alteração no apetite, perda de peso ou até mesmo ganho de peso, né? Que aí você pode descontar essa tristeza na alimentação. O comportamento, perda de interesse em atividades que eram prazerosas, né? Então, existem muitas coisas que as pessoas gostavam de fazer e de uma hora para outra. É um dos pontos que a gente mais observa na depressão. Era uma pessoa que gostava de dançar, gostava de sorrir, gostava de sair, de passear. E essa pessoa, ela muda totalmente seu comportamento. Ela não quer mais sair, ela prefere estar em casa, ela prefere... E aí a gente percebe nesses detalhes, né? E aí nós temos a inquietação, a irritabilidade e o isolamento. Então, tudo isso aí são sintomas que a gente precisa estar sempre atentos a um paciente que está demonstrando os primeiros indícios de depressão ou que já tem depressão, né? São tudo isso aí que eu falei. Então, o diagnóstico da depressão, ela deve ser feito pelo psiquiatra, certo? Pelo médico psiquiatra ou até mesmo pelo psicólogo. Esses dois profissionais, eles podem ter aí o diagnóstico da depressão, certo? Então, o tratamento, ele se baseia totalmente em amparo psicológico, aí entre a família, entre os amigos, entre os cuidadores, né? Entre vocês, e também a utilização de medicamentos ou atendimento psicoterapêutico. Gente, eu costumo dizer que a medicação com a terapia, ela traz uns resultados assim magníficos, né? Então tem pessoas que já começam apenas com a terapia
E depois é que começa com a medicação, quando vê que não tá indo da forma que era pra ser. Mas o acompanhamento psicológico é extremamente importante, certo? Muito, muito importante o tratamento para a vida de uma pessoa que tem depressão. Então, algumas atitudes que podem ajudar no tratamento dessas pessoas são o que, professora? Estimula a prática de atividades físicas, porque quando a gente pratica atividade física, a gente começa a liberar hormônios do prazer, do relaxamento, da felicidade e diminuir os hormônios ruins, né? Conscientizar a vítima ao consumo do álcool ou de outras drogas, incentivar a socializar em diversos grupos, quando eles dividem o sofrimento dele com outras pessoas que têm o mesmo problema que o seu, parece que o fardo se torna mais leve, mais fraco, mais fácil de carregar, né? Ajudar a criar estratégias para simplificar a vida. Cada pessoa tem um peso de coisas na sua vida. Então, tem coisas que são mais significativas para a sua vida do que para a minha, né? Então, por exemplo, possa ser que para você o emprego seja uma coisa assim que você jamais se vê desempregada. Porque se você se vê desempregada, você muitas vezes você a parte financeira da casa, né? Ou até mesmo da sua independência. E aí você, quando fica desempregada, você acha que é o fim do mundo. E aí eu vou julgar você por causa que você coloca o seu emprego como algo extremo na sua vida? Não, né? Porque cada um sabe o que é importante para sua vida, cada um sabe o quanto aquilo é valioso. Então, para mim, o desemprego eu posso tirar de letra, eu posso fazer brigadeiro, eu posso ir vender alguma outra coisa, né? Um Avon, uma Natura e sair dessa situação. Já tem outras pessoas que não, se ficar desempregada, não vê luz no fim do túnel e aí desenvolve aquilo tudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado em querer medir a dor dos outros. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, menina, mas olha, a vida de fulano é pior e a pessoa não é desse jeito, não sente isso, né? Isso é ruim, porque talvez a vida de fulano seja pior, mas ela não dá importância para aquele pior, né? E para você sim aquilo é importante. Então, a dor do nosso próximo a gente não pode medir. Eu não posso dizer que sua dor é maior ou menor do que a minha. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Então disponibilizar para ouvir. Esse disponibilidade para ouvir é quando a gente para escutar as pessoas, mas sem julgamento. O julgamento é a pior parte para uma pessoa depressiva, né? Você tá com aquela tristeza, com aquele sentimento e as pessoas ainda ficam ali, né? Ai, mas porque você tá assim, você tem tudo, não sei o quê. Fulano, não sei... Gente, não vamos julgar. Cada um sabe o peso daquilo na sua vida, cada um sabe a importância daquilo. Eu costumo dizer que as palavras elas são muito fortes. E da mesma maneira que você tem palavra de tirar uma pessoa de um buraco, você tem a palavra ela também pode derrubar uma pessoa mais profunda ainda. Então, se você não puder ajudar, não atrapalhe, certo? Ajudar a criar estratégias para simplificar a vida, fazer uma caixa para se livrar da depressão. Essa caixa pode ser colecionar momentos de frases, né? Pega um papelzinho, faz várias frases positivas, coloca num potinho como se fosse o biscoitinho da sorte. E aí, todo dia vai lá tirar um e se motiva com aquelas mensagens. É uma forma de também estimular aquela pessoa, certo? Transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar é uma doença cerebral que causa alterações no comportamento do indivíduo, fazendo com que ele oscile de momentos de raiva, euforia, tristeza, também para momentos de felicidade, certo? Repentinamente, não é aquela coisa que hoje eu amanheci feliz, amanhã eu amanheci triste. Pode até ser, dependendo do nível do transtorno dessa pessoa. Mas o transtorno bipolar, ele tá muito associado a questões repentinas. A pessoa tá feliz, rindo, conversando, quando você menos espera, a pessoa se transforma. Muda até a fisionomia, né? Em questões de segundos, questões de horas, questões até de... amanhã eu tava feliz, a tarde tá triste. Pode acontecer. As chamadas oscilações de humor significam a alternância entre a mania do estado eufórico para um estado depressivo. A frequência é variada, assim como a intensidade do quadro, que pode ser leve, moderada ou grave. Então, existem pessoas que têm a bipolaridade que é bem mais leve e existe a bipolaridade que é bem mais grave.
todas são difíceis. Por quê? Porque não é fácil você conviver com o bipolar, que agora há pouco tava falando uma coisa e quando você menos espera a pessoa se modificou, já não é mais aquilo. Tava extremamente positiva, feliz, impulsiva, planejando, e quando menos espera a pessoa tá triste, pra baixo, com energia pesada. É dessa forma que acontece com o transtorno bipolar, né? E aí nós temos aqui a diferença e os sintomas do momento de euforia, felicidade, para o momento de depressão, tristeza profunda. Então, no momento que ele está em euforia, a sensação é de bem-estar, aceleração dos pensamentos, agitação e hiperatividade, diminuição do sono, diminuição da concentração, desinibição, a pessoa fala muito, gosta muito de se comunicar, e a impulsividade, faz tudo naquele momento impulsivamente, né? E aí a depressão, né? A tristeza, a perda ou ganho de peso, o humor deprimido, a falta de energia, a fadiga, a apatia, a perda de interesse em fazer coisas que gostava ou que tinha até planejado poucos minutos antes, a agitação e a tendência de isolamento. Então, eles vivem nessa oscilação aí de comportamento. E aí, qual é o papel de vocês como cuidador, né, no atendimento de paciente depressivo? Conhecer os sintomas de depressão, o quanto antes a depressão ela for diagnosticada, melhor para esse paciente ter um acompanhamento precoce, para poder sair, se livrar desse transtorno o quanto antes, né? Atributos como compaixão, empatia, compreensão, paciência, determinação e perseverança precisa fazer parte do seu currículo como cuidador. A gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter empatia, sempre se colocar no lugar do próximo, sem julgamento, sem estar questionando, certo? É importante saber respeitar e conhecer até os seus próprios limites, porque doente não cuida de outro doente. Então você precisa estar bem psicologicamente, fisicamente, para começar a trabalhar como cuidador e cuidar, principalmente das pessoas que têm problemas mentais. Então é importante o cuidador cuidar de si mesmo, sempre, 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 tá bom? E aí, hoje nós finalizamos nosso conteúdo sobre depressão e transtorno bipolar. No nosso próximo sábado, nós iremos falar sobre cuidar do doente no domicílio. Como é que a gente cuida de uma pessoa lá na sua casinha, né? Do domiciliar. Nós iremos aprender e falar um pouco mais sobre isso. E aí, sobre a atividade. Eu posso perguntar pra vocês, gente, o que é depressão? E aí eu falei lá no comecinho o que era depressão, né? E tem no material de vocês também, vocês podem responder tranquilamente. Posso perguntar o que é transtorno bipolar, e a gente acabou de ver também o que é transtorno bipolar. Então, nada que eu não tenha acabado de falar aqui eu não cobre, tá? Deixa a nossa frase de hoje que diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Gente, o importante é não parar, é continuar, mesmo que todas as forças parecem que tá trazendo você para trás, para voltar, né? E isso a gente não pode deixar acontecer. Então, mesmo que seja devagar, se rastejando, a gente não para, tá certo? Qualquer coisa pode me procurar lá no grupo do WhatsApp. Eu estou aqui para ajudar vocês, não tenham vergonha, tá? Eu tô aqui sempre que possível, e no horário da aula de vocês eu estou lá de olho, tá? Um super beijo no coração de vocês. Qualquer coisa é só mandar um olho lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau, turma. Um ótimo final de semana pra vocês.